Olá, oitavo ano, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Olha que som bonito dos pássaros, não sei se vocês estão ouvindo. Então, é o seguinte, primeiro eu quero falar para vocês que nem todos entregaram a atividade na semana passada. E tem gente, alunos, que não está entregando as outras atividades retrasadas e por aí vai. E tem aluno que não fez atividade avaliativa do bimestre passado. Enfim. Ou bimestre passado não, da mensal, do terceiro bimestre, enfim. Olha a nota lá de vocês. Fui bonzinho, não deixei com 0, deixei com 2. Mas ainda há tempo, porque a semana que vem é semana de avaliação. E depois da semana de avaliação, aí a semana de recuperação. E depois da semana de recuperação não vou aceitar mais atividade do terceiro bimestre, tá? E nós vamos para o último assunto antes da semana avaliativa, que é a semana que vem. E o assunto de hoje é a sonoplastia. Vou explicar sobre a sonoplastia para vocês e depois vou aplicar a atividade. Bom, vamos lá. Sonoplastia é o processo de criar, captar e manipular sons a fim de produzir efeitos sonoros para vídeos, filmes, teatros, rádios e outros. Você já imaginou os grandes clássicos do cinema sem os efeitos sonoros que transmitem a experiência sensorial de cada cena? Por exemplo, Game of Thrones sem os sons penetrantes dos urros dos dragões? Ou Piratas do Caribe sem ventos uivantes e tempestade? Ou até mesmo Star Wars sem o barulhinho do sabre de luz? Então, só para resumir, a sonoplastia ela dá vida às cenas e transforma um episódio corriqueiro em um momento épico. Porém, a técnica vai muito além da sua função hiperbólica. A sonoplastia é utilizada também para conferir um tom de realidade, ao recriar sons naturais do dia a dia, como o barulho de passos no asfalto, uma pessoa batendo a porta ou objetos se quebrando, tá? Então vamos lá. Por que usar sonoplastia? Por quê? Na hora da gravação de um vídeo, a preocupação principal é a captação de imagens, né? Obviamente, com uma equipe bem preparada, equipamentos disponíveis, é possível captar áudio de boa quantidade, ao mesmo tempo em que se gravam sons às imagens, tá? Áudio de boa qualidade, quer dizer, tá? E ao mesmo tempo grava as imagens. No entanto, muitas vezes esses sons são captados na hora, não são suficientes para criar sensações desejadas em que assiste. Quer dizer assim que ao produzir um conteúdo em vídeo, espera-se que o espectador entre na cena e se sinta a parte da história. A sonoplastia é um dos maiores responsáveis por despertar os sentidos e emoções, os sentimentos necessários para que esse tipo de reação aconteça. Por mais bonita ou bem ensaiada que seja uma cena, sem uma música de fundo ou um som da chuva, do lado de fora, não vai emocionar quem assiste, tá? É por isso que os efeitos da sonoplastia podem e devem ser utilizados em qualquer produção de vídeo, né? Ou teatro, encenação ou narração, tá bom? Bom, vamos lá. Qual é a atividade de hoje? Eu quero que vocês criem uma pequena história.
criem uma pequena história com começo, meio e fim. Ou peguem uma história existente, uma história que já existe. Pode ser qualquer história, da Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, tá? Ou cria, ou pega uma história existente. E você vai narrar essa história. Vai ler essa história. E de acordo com o que a história vai se passando, você vai procurar os sons dessa história. Você pode pôr um fundo musical, se for uma história de terror, um fundo musical de terror, um exemplo. Não quer dizer que você vai ser do começo ao fim aquele fundo musical, só determinado trecho. Vamos supor que você fala assim: e o homem estava andando pela rua. Aí você tem que falando e criar esse som dele andando na rua, tá? Esse som. E de repente um cachorro vem furiosamente em sua direção, esbravejado, querendo mordê-lo, e você põe um latido, acha um latido de cachorro. Bom, você vai ter que achar esse latido. Você pode tanto achar o som na internet, quanto você pode também, se você tiver um cachorro em casa, fazer latir e grava esse som. Você que vai criar. Ah, professor, eu tenho vergonha de fazer áudio. Vergonha de conversar na sala você não tem, né? Mas enfim, vamos lá. Se você tem vergonha de falar a sua história que você criou, você tá lendo, você tem o tal do Google, né? Que fala, se você digita, ele vai falando, sendo com uma voz masculina ou uma voz feminina, né? Tem um recurso aí. Vocês sabem que vocês são fuçados aí, né? Pra ficar jogando Free Fire. Então vocês sabem muita coisa aí pra mexer nesses recursos aí. Tá certo? Então a atividade é essa. Não é difícil. Criem uma história ou pega uma história que existe, vai narrando essa história, ou digite lá no Google que ele vai lendo e vai achando os sons que tem na história. Esses sons pode ser som natural, você pode gravar esse som, ou você pode extrair ela da internet, tá? De algum aplicativo aí e manda para mim. Compartilhe no Google Classroom, opção sala, opção atividade. Se tiver muito pesado e não carregar no Google Classroom, pode mandar no privado no WhatsApp que eu aceito, mas dá preferência para o Google Classroom, tá? E lembre-se, tem gente que não entregou atividade nem avaliação mensal. Vai ficar de ano. Essa história que não repete é só para Fundamental 1. Fundamental 2, Fundamental 2, ensino médio, repete, fica com falta, tá? Vai por mim, que eu sei que eu tô falando. E não vou aceitar depois da semana de recuperação. Semana que vem, semana de atividade avaliativa. Tá certo? Compartilhe no Google Classroom, opção sala, opção atividade. Se estiver pesado, eu aceito no WhatsApp. Porém, dá opção para o Google Classroom, tá? Fique com Deus.